Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Já já vamos começar a nossa live. O Milton já está presente. Milton, antes de eu te colocar aqui na live, deixa eu só falar rapidamente sobre o que é esse projeto. Esse é um projeto de lives que começou junto com a quarentena, onde eu entrevisto profissionais do mercado literário, dos grandes aos pequenos, de quem está começando e de quem já chegou lá. Então já passou muita gente por aqui, editores, autores, revisores, todos os profissionais envolvidos na cadeia do livro, e de autores desconhecidos que estão começando procurando seu lugar ao sol, a grandes autores como o que a gente recebe hoje. Eu vou colocar o nosso entrevistado aqui. Tomou um susto, Léo Luz. Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Já podem enviar perguntas, que ao final das minhas perguntas o Milton vai responder as perguntas de vocês. Enviem bastante coraçãozinho, que é para o Instagram entender que essa live tem relevância e avisar os nossos seguidores que nós estamos aqui. Uma boa live para todos nós. Deixa eu fazer as apresentações, embora não seja necessário, né? Tá no script. O meu entrevistado de hoje é o autor de Órfãos do Eldorado, Relatos de um Certo Oriente, Cinzas do Norte e Dois Irmãos, Milton Ratum. Tudo bom? Seja Tudo bem. bem-vindo. Obrigado pelo convite, Maíra. Eu que agradeço a delicadeza de ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu sempre peço para o entrevistado começar indicando um livro. Pode ser um livro que o senhor esteja lendo agora, um livro que tenha marcado a sua história não só como autor, mas como leitor, ou algo que seja assim, eu acho que esse livro todo mundo tem que ler, enfim, fica à vontade para escolher uma dessas coisas e indica um livro para gente. Tá bom. Um livro que me marcou muito, que eu li na minha juventude em Manaus, foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu era um ginasiano, tinha 13 ou 14 anos, e a professora fez uma leitura orientada desse romance, e eu fiquei impressionado vamos dizer, com a escrita e com o conteúdo de Vidas Secas. E depois eu daí li outros livros do Graciliano naquela mesma época. Foi um autor marcante para mim, muito importante. Então, eu acho que enfim, muita gente já leu Vidas Secas, porque é um livro muito adotado, estudado nas escolas e universidades, e o Graciliano é um clássico. Mas Vidas Secas, vamos dizer, me tirou de Manaus, daquele mundo de água e da floresta, e me levou vamos dizer, a uma região muito pobre, muito diferente, né? O drama humano foi muito bem narrado em Vidas Secas, que é um drama que ainda existe no Brasil, né? E não só a linguagem de Vidas Secas é impressionante. É um livro, a escrita do Graciliano é uma escrita seca, é uma escrita concisa, é um estilo muito elaborado, muito depurado e muito trabalhado, porque ele era, enfim, obstinado, né, em dizer muito com poucas palavras. Então esse é o livro enfim, que eu indico aos leitores bom, e outro livrinho, se for possível citar mais Claro, fica à um vontade. estrangeiro que eu li na mesma época, é o Três Contos do Flaubert, do Gustave Flaubert, que é um autor francês do século XIX, importantíssimo. E eu li na mesma época em Manaus com a minha professora de francês, e 35 anos depois eu traduzi esse livro com um amigo meu. Foi publicado pela Samuel Titan, foi publicado pela 34. Enfim, são dois autores que me marcaram muito na minha primeira juventude, vamos dizer assim, né? Eles te influenciaram de alguma forma como escritor? Na sua escrita, você sente algum traço de influência desses autores, do Graciliano e do Flaubert? Sem dúvida. Eles foram autores da minha vida, enfim. No Dois Irmãos, que é o meu romance mais lido e conhecido,
há uma personagem chamada Domingas, que é uma mulher indígena, mãe do narrador, e ela foi, em parte, inspirada por uma personagem do Flaubert, de um dos contos chamado Coração Simples, a Félicité, que era uma empregada doméstica. E eu percebi, em 1967, que a vida dessa empregada, a vida dura, árdua, áspera dessa personagem do Flaubert, não era diferente, 100 anos depois, da vida das empregadas que eu conheci em Manaus. Então, Triste nessa constatação. isso me marcou e ficou na minha memória. Foi um conto que eu reli depois outras vezes. E eu pensei, quando pensei nessa personagem, na Domingas, dos Dois Irmãos, eu imediatamente me veio à memória a personagem do Flaubert. São coisas que acontecem. Você lê um livro na sua juventude, não sabe que vai ser escritor. Eu também não sabia, eu queria ser arquiteto. Mas depois, quando você se torna escritor e você recorre aos livros que você leu, não é? Quer dizer, os livros falam de livros e Faz parte da nossa bagagem, né? faz parte da nossa, exatamente, da nossa vida, né? Porque a nossa experiência não é só a experiência da vida, vamos dizer, prosaica, né? Do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, vamos dizer, das nossas relações humanas. É também a experiência de leitura, que para um escritor é muito importante. Há escritores que, vamos dizer, que vivem pouquíssimas aventuras, vamos dizer assim, mas as aventuras mais vividas por esse escritor ou escritora é a leitura. Verdade. E isso às vezes é determinante para um tipo de escritor. Não é exatamente o meu caso, que eu vivi muito por aí, viajei muito, saí de casa muito cedo para viver sozinho, mas há escritores vamos dizer, que são leitores desde muito Experim- cedo. Experimentam o mundo através dos livros, né? Essa é a grande experiência do leitor. E você foi uma criança leitora? Ah, De devorar livros, dessas que, por exemplo, aqui a gente passa muita gente e fala, eu li muito quadrinho, ou eu li muito, na minha época de juventude tinha a série Vagalume, né? E os livros do Pedro Bandeira são muito citados também. Você citou o Graciliano já numa fase da juventude, né? Da adolescência. E como criança, você lia muito? não, eu lia normalmente, eu nunca fui assim um leitor, vamos dizer assim, muito, muito voraz. Eu vivi minha infância com muita paixão, né, em Manaus. Minha infância e minha primeiríssima juventude, vamos dizer assim. Havia muita coisa, tinha muita coisa para fazer em Manaus, né, porque primeiro que não tinha televisão. Então ninguém ficava diante de uma tela, né? Que às vezes a televisão ela sequestra a nossa vida, nossas aventuras, nossos desejos, ela hipnotiza as pessoas, ela coloca as pessoas dentro de uma sala ou de um quarto para. E eu estudava muito, isso é verdade. Eu levava muito a sério meus estudos. Eu queria sair de Manaus, eu queria, enfim, eu queria estudar fora, sonhava em estudar arquitetura. Minha mãe me dava livros, me dava muitos livros, embora ela não fosse ela adorava Machado de Assis, mas não, vamos dizer, ela ficava no Machado, ela não tinha muitas. E me deu uma coleção do Machado. E eu tomei gosto pela leitura naquela época. Mas o mais importante, antes mesmo vamos dizer, de ler com mais assiduidade, eu via muitas histórias do meu avô, que era um imigrante libanês. Esse sim, tinha uma vida de aventuras, porque
Imagina, veio do Líbano para a Amazônia. Só essa viagem em 1900, Imagino. em 1900, imagina, em 1920, já é uma grande aventura. Ele contava muitas histórias e ele era um narrador, um exímio narrador. Ele é um pouco teatral também, né? Então inventava muito. E depois que eu soube que ele inventava muito, né? Mas ele tinha uma Os vivência. bons narradores inventam, né? Tem que dar aquela pimentada na história, senão. É isso. Você tem que inventar, né? O narrador. Mas o narrador, ele depende de uma experiência também, né? Porque sem experiência, como é que você vai contar as histórias? Você tem que ter Sim, alguma experiência, seja de vida ou de leitura. E isso foi, foi muito importante para mim, esse imaginário, né? Essas histórias que ele contava, que tinha um pouco a ver com a história das Mil e Uma Noites, né? Por isso que eram também inventadas. Mas, enfim, mas eu não fui assim uma criança fechada o tempo todo, que lia o tempo todo. Não, eu lia, mas vivia, né? E foi bom porque essa experiência da infância e da adolescência foi importante depois para mim, né? Muitos personagens aí que depois apareceram no Cinzas do Norte, no Órfão do Dourado, foram construídas ou inspiradas nessa minha experiência da juventude e da infância. sim. Você, apesar de ser formada em arquitetura, foi estudar literatura comparada na França, né? Estudou em Madrid também, se eu não me engano. E só em 1989 publicou o primeiro romance, Relatos de um Certo Oriente. Como que surgiu a ideia de publicar o primeiro livro? Foi uma ideia racional ou quando você viu você tinha um material que era um livro? Não, o primeiro livro é sempre um longo parto, né? Doloroso e você é muito inseguro. Bom, eu sou inseguro até hoje, né? Mas eu saí do Brasil como bolsista de uma instituição espanhola, da Espanha, de Madrid. E eu queria escrever, eu era arquiteto, tinha me formado, tinha trabalhado com arquitetura, tinha, enfim, lecionado numa faculdade de arquitetura, foi o meu primeiro emprego depois de formado, e depois eu quis ir embora do Brasil por várias razões. Isso foi no final de 79. E eu comecei a escrever um romance que não deu certo, foi um fracasso total, nem era um romance. E eu desprezei esse manuscrito. Mas quem determinou que isso era um fracasso? Você mesmo leu ou chegou a mostrar para alguém, um leitor beta, ou foi só decisão minha? Ah, não gostei, não vai. Não, eu mostrei para um amigo meu desse Instituto Ibero-Americano de Cooperação, em Madrid, que era um argentino exilado, grande leitor, poeta, tradutor inclusive de obras brasileiras. Ele traduziu o Graciliano Ramos, por exemplo, Raduan Nassar. Ele leu e me disse, não, isso não é um romance, é melhor você não publicar, nem tentar publicar. Sincero mesmo, né? Foi muito, e eu agradeço a ele. Ele já faleceu, mas na época, depois eu agradeci, e ele estava certo, porque vamos dizer, era uma escrita muito voltada para o tempo presente, para o tempo que eu tinha vivido aqui no Brasil, né, na década de 70. E o conselho que ele me deu foi: deixa o tempo passar e depois você escreve sobre essas coisas. Bom, depois foram mais de 30 anos, quando eu escrevi A Noite da Espera e Pontos de Fuga, que fazem parte de uma trilogia. Então, Que só. tem a ver com esse primeiro texto lá que você desprezou. Exato, exato. Olha, gente, fica a dica aí. Se você acha que não presta para publicar agora, guarda. Quem sabe daqui a 30 anos você não tá mais maduro para reescrever, né? É um pouco assim, quer dizer, eu funciono assim, né? Quer dizer, mas já de cabelo branco, né? Já velho e passou muito tempo para eu voltar àquele manuscrito.
E aí ele me disse, pensa no seu passado, nos teus antepassados, na imigração, nesse movimento migratório que foi tão importante para o Brasil, né? Aí eu me lembrei das histórias do meu avô também, né? Do que ele contava, da conversa entre os mais velhos, de todas essas histórias fantasiosas dos imigrantes, enfim, que eu ouvia, né, lá em Manaus. Então, eu fui lá mesmo para os anos 50, depois para os anos 40, e montei o relato que demorou muito. O Relato do Certo Oriente foi é um romance curto, de 180, 190 páginas, mas vamos dizer, demorou muito a ser escrito. 7 anos. Porque eu trabalhava na Europa, eu mudava muito de apartamento, essa coisa de estudante, de cara que está Você buscando. escrevia à mão, Milton? Eu sempre escrevi à mão, até hoje, né? Uma canetinha. Depois eu passo, naquela época, passava para a máquina de escrever, eu datilografava, né? Hoje o jovem nem sabe mais o que é uma máquina. Ah, eu tenho bem uma aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ali, ó. Isso. Era assim, era mais ou menos isso. Era uma Smith Corona azul e branca, portátil, que eu levava por todos os lugares. E o relato eu fui escrevendo aos poucos, à mão, depois passando a máquina, passando a limpo, e era uma chatice, porque quando você errava uma palavra ou queria mudar alguma coisa, você tinha que reescrever tudo. Sim, não dava para apagar igual no computador, Não, né? tinha essa mamata, essa... Hoje é mais fácil. Foram 7 anos para escrever esse romance, mas aí você já estreou com o Jabuti de melhor romance. Você foi para a premiação confiante ou você achava que não ia ganhar? Eu não esperava nada, porque, não sei, eu estava lá em Manaus, eu nem vim receber o prêmio em São Paulo, porque eu não podia, né? Não pagava uma passagem, era caro, é caro ainda, mas aí eu fiquei lá, não pedi para alguém da editora, para o meu editor receber por mim. Eu não esperava nada, não esperava que fosse traduzido também para várias línguas. Foi uma grande surpresa, não é falsa modéstia, nada, que a gente, na verdade, não escreve para ganhar prêmios, né? A gente Não, escreve. sim, era uma coisa que eu ia falar. Apesar, se a gente fosse falar dos seus prêmios todos, a gente ia ficar a entrevista inteira aqui, porque são muitos, né? Eu contei 3 jabutis, não sei se eu tô certa. A PCA, Bravo, Portugal Telecom, entre outros. E alguns autores que eu entrevistei aqui, eles falam, tipo, não dão muita importância para a coisa do prêmio. É claro, é bom você ter o seu trabalho reconhecido, mas a maior parte deles sempre está focada na aceitação do público, nos leitores que foram conquistados com aquela obra, como se esse fosse o maior termômetro mesmo de que o trabalho foi bem feito. Mas é inegável que o mercado olha o autor premiado de uma forma diferente. Os prêmios abrem portas, né? Você já estreou ganhando prêmio, apesar de ter sido um processo de 7 anos dolorido para fazer o romance. Eu não sei como é que foi o seu processo de publicação, se você conseguiu uma editora com facilidade, isso você pode contar pra gente. Mas você sentiu que as coisas fluíram melhor, com mais facilidade no mercado depois dos prêmios? Quando você ganha. Bom, não foi fácil publicar o primeiro. Na verdade, Maíra, eu terminei o manuscrito em 87. Eu comecei em 80, aí voltei para o Brasil, para Manaus, em 84. Comecei a dar aula na Universidade Federal do Amazonas. Aí quando eu terminei, o manuscrito ficou lá. Eu não saí atrás para publicar. Aí um editor do Rio me ligou, soube, eu acho que através da escritora Nélida Quinhon, ele soube porque a Nélida leu meus contos nos anos 70 e eu não publiquei esses contos, na verdade. Não publiquei nada, só publiquei um livrinho de poesia, né, em 78, com fotos de amigos meus sobre a Amazônia. E aí me pediu o manuscrito, ele leu, disse que ia publicar, mas aí esse editor saiu da editora do Rio e foi nessa época, em 88, eu ganhei um, um prêmio da Fundação Vita para escrever um outro romance.
né? E aí eu vim para São Paulo para conversar com o pessoal da Vita, dessa fundação, e o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, perguntou se eu tinha algum manuscrito. Eu falei, não, eu tenho um manuscrito. E aí ele gostou e só foi publicado no próximo ano, no ano seguinte, em 89. Uhum. E depois, sim, aí a crítica, houve uma boa recepção crítica e foi traduzido para, assim, de cara. Isso me assustou um pouco, porque você corre o risco de ficar muito vaidoso também, né? Quando você ganha prêmios. E eu comecei a me afastar esse risco, porque a vaidade, bom, primeiro que não serve para nada, né? Não é boa companhia, Para né? um escritor, não. Acho que para um artista, para um ator, para uma atriz, tem que se apresenta muito ao público, né? Mas para um escritor, enfim, o que interessa é o leitor. Eu, eu acho que o maior prêmio, eu já falei isso várias vezes, o maior prêmio para um escritor é um bom leitor. E isso, felizmente, tenho bons leitores. E meus livros, por sorte, foram muito lidos, né? O Dois Irmãos e o Cinzas do Norte são livros, eu diria que são meus best-sellers, né? São livros, enfim, que De sempre muito sucesso, né? estão sendo editados, e, enfim, mas isso para mim é o mais importante, né? Porque o leitor é o que justifica a literatura. Como é que você vai fazer se você publica e não há leitores? Na verdade, a gente não escreve livro para crítica, né? Não, a crítica ela surge naturalmente, né? É o leitor crítico, é o leitor que tem, vamos dizer, um olhar mais analítico, mais exigente também, né? Que é importante também. Mas o leitor comum, que a Virginia Woolf falava do leitor comum, é importantíssimo e você não pode nunca desprezá-lo, né? Porque é o leitor que continua também a sua escrita, né? Quer dizer, o livro ele não termina na última página, quando ele termina, você termina, o leitor começa a reescrevê-lo através da imaginação, né? Quer dizer, você perguntar quem é o pai do narrador dos Dois Irmãos, que é o leitor que sabe ou que intui, porque eu mesmo não sei. É como se Capitu traiu o Bentinho ou não, fica É, no imaginário é essa, das pessoas. essa é a pergunta. Quer dizer, aliás, a pergunta mesmo, de verdade, é: pode ter traído ou não? Essa é a pergunta da literatura, né? Quer dizer, isso pode ter acontecido. Então, o romance ele também ele é armado a partir dessas suposições, de deixar, vamos dizer, um mistério para o leitor, né? Para o leitor, um enigma, para o leitor tentar decifrar, né? E não explicar logo de cara as coisas que acontecem, o que Dar crédito para a inteligência do leitor, né? De que ele não entregar tudo tom de bandeja para dar espaço para que ele imagine e tenha suas Exato, próprias exatamente, conclusões. exatamente. Não mastigar tudo, não explicar, porque um romance ele não deve ser explicativo, né? Milton, quanto dos seus livros é vivência e experiência e quanto é ficção? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Difícil de responder. Eu diria até que é quase impossível, porque no momento em que você, vamos dizer, que a tua memória recupera alguma passagem, né, da tua infância ou da tua juventude e que você transforma isso na ficção, né, então essa tua experiência já faz parte da ficção. Ela já não é mais, vamos dizer, a tua vivência como ela foi de fato.
Então, eu acho que essa transformação se chama imaginação. Né? Quer dizer, tudo ali, eu prefiro dizer que tudo no romance foi imaginado, de fato. Né? Agora, sem a minha experiência, também não haveria essa imaginação, a construção do imaginário. Né? Quer dizer, A escolha das locações dos seus livros, né? A construção dos personagens. Você tem mulheres muito fortes nas suas obras, né? Então, acho que isso também vem um pouco da sua vivência, das mulheres que você conviveu e dos lugares onde você esteve, né? sim, sim, minha mãe, minha avó, tias eram pessoas muito fortes, muito presentes e os homens da minha casa eram muito silenciosos, muito passivos também. Eles eram totalmente dominados, vamos dizer assim, pelas matriarcas. É verdade, isso me marcou também, né? Eu via, vamos dizer, a determinação, porque a vida do imigrante não é as mulheres, as mães, você vê isso aqui nas periferias, em todo o Brasil. As mulheres são determinantes na sua casa, porque elas educam os filhos, elas às vezes fazem tudo na casa, não é? Então elas têm vamos dizer, esse poder mesmo, né? Esse poder de, vamos dizer, de decidir sobre as coisas. E na minha família isso era muito claro, né? Quer dizer, quem decidiu se eu ia morar fora, podia morar fora de Manaus sozinho, foi minha mãe. Foi ela que Seu pai decidiu. só fez, sim, senhor. Meu pai concordava, às vezes mudo, né? Mas, Quando ele não concordava muito, ele concordava mudo. mas ele sempre era dobrado por ela, quer dizer, ela tinha vamos dizer, uma autoridade em casa que não era questionada. Então, sim, as mulheres são importantes nos meus romances e por isso eu elegi uma narradora feminina, uma mulher, no meu primeiro romance. Quer dizer, e aí fica complicado você falar da experiência desse narrador, né? Quer dizer, como foi inventar essa mulher, quer dizer, essa narradora, né? E foi difícil mesmo, né? Mas a gente não deve, vamos dizer, porque a literatura ela fala desse outro, né? Ela se projeta também desse outro. Então você cria um narrador que, vamos dizer, que seja que seja verossímil, né? Que seja verossímil. E antes de publicar, algumas pessoas, algumas mulheres leitoras leram e disse: eu assinaria como mulher, eu acho que essa é uma visão que tem a ver com isso, enfim, e tem a nossa vida também, né? A nossa vida, as nossas relações humanas, amorosas, passionais, né? A questão do narrador é importante, é central no romance, né? Isso aqui dá trabalho, né? Cada narrador de cada romance é uma batalha para você encontrar a O que que você voz. acha? O que que você acha do narrador onisciente? Eu acho que é um tipo de narrador totalmente plausível, né? Quer dizer, há vários tipos de narrador. Você só escolhe o narrador em função daquilo que você quer armar como estrutura, né? Quer dizer, a escolha do narrador ela não é arbitrária, isso é que é interessante, né? Ela é pensada, ela é calculada, ela é estudada em função daquilo que você vai narrar, né? Então, se eu uso um narrador onisciente, ou se eu uso um narrador em terceira pessoa, se eu uso um narrador na primeira pessoa, mas com certo distanciamento, fora da história, aquele que observa, o narrador que observa, tudo isso tem a ver profundamente com aquilo que você quer contar. Então, no Dois Irmãos, por exemplo, o narrador ele só aparece como o nome dele na página 73.
Até então não se sabe quem está narrando a história, né? Ele está meio oculto. Você sabe que é um narrador em primeira pessoa, mas ele não se dá a ver. Quer dizer, ele começa mesmo, ele se nomeia e participa mais ativamente, vamos dizer, daquele pequeno mundo familiar, daquele microcosmo, a partir de um certo momento, né? Isso foi uma estratégia, não foi jogado, né? Por isso que a gente pensa em muitas coisas antes. Eu, pelo menos, que sou mais obsessivo eu não tenho essa coisa da inspira, senta e escreve loucamente, como eu primeiro faço muitos rascunhos, penso bastante, ah, mas também isso, às vezes, quando você está escrevendo, isso vai para as cucuias, né? Mas você faz escaleta, premissa, senta aí, você já sabe o que vai acontecer na história quando começa a escrever, ou você tem uma ideia do que você quer escrever e aí você escreve? Eu tenho uma ideia mais ou menos clara dos conflitos que eu quero armar, né? Das relações entre os personagens, vamos dizer, do espaço, do tempo. Nisso eu trabalho bastante, né? Agora, essas coisas, vamos dizer, elas acontecem de fato no momento da escrita. O romance se faz no momento da escrita. E muitas coisas que foram pensadas antes, que foram esboçadas, elas ficam para trás. Porque o momento da escrita é o momento do desejo, é o momento do imaginário solto, né? Quando você solta todas as amarras e que você se dá para os personagens, né? Você não fica calculando mais nada. Você já se surpreendeu com o fim de um livro? Você não era aquilo que você tinha imaginado e no fim o livro acabou caminhando para um término diferente do que você esperava? Sim, sim, isso aconteceu com Órfãos do Eldorado, que é uma novela que enfim, eu tenho uma grande simpatia por esse livrinho, porque pelas circunstâncias em que ele foi escrito, muito difíceis para mim, naquela época, em 2007, 2008, quando saiu, e o fim foi alterado, porque por várias coisas, e também pela leitura de um grande amigo meu que traduziu Flaubert comigo, esse livro, Três Contos, e ele me Uhum. disse, não, arranca essa última página. Você vai dar mais força para o romance se você tirar essa última página e não revelar nada. E isso o livro estava indo para a gráfica, quer dizer, o livro não, o manuscrito. E ele estava absolutamente certo, ele estava totalmente certo. Se não fosse a leitura dele, seria talvez um livro bastante diferente, ou um final bastante diferente. E você vê como leitor, né, é importante. Ele acabou escrevendo o livro junto com você, de certa forma, né? Sim, os editores ajudam muito, e os leitores. A gente faz um trabalho solitário, às vezes por anos, 5 anos, 3, 8 anos, e você precisa de um distanciamento, né? Você já não começa a ver tudo, as coisas ficam ofuscadas, né? Parece que o teu olhar começa a ficar turvo, né? E quando um leitor de fora lê e analisa e dá uma opinião, você tem que respeitar, porque são pessoas, primeiro, que são bons leitores e eles podem ver aquilo que não foi visto, né? E às vezes você está muito próximo do objeto e você não enxerga mais esse objeto. Sim. Quando você se distancia. Principalmente quando você se apega, né? Tem autores que se apegam muito ao texto, aos personagens, e acabam tendo dificuldade de dar um final, às vezes, trágico até pro personagem. Aquela história pede um final trágico, mas você tá tão apegada naquele protagonista que você não tem coragem de matar a criatura, por exemplo. Pois é, mas aí se você escutar a opinião dos outros, enfim, eu tenho
milhões de vícios e defeitos, mas uma das minhas poucas virtudes é saber ouvir. E quando você sabe ouvir, que hoje ninguém ouve mais, ninguém escuta mais ninguém, né? Tá tudo tão agressivo, tão poluído, tão sonoramente tão insuportável, e as pessoas já não escutam mais. E eu sempre escuto a opinião de alguns leitores. Com Dois Irmãos também foi assim. 4 leitores, dessa vez foram 4 ou 5, e falaram as mesmas coisas, fizeram as mesmas observações. Aí eu pensei, bom, se 4 ou 5 leitores fizeram as mesmas observações, eu acho que eu estou errado. Por que eu estaria certo? E por que nós estamos sempre certos? Não é? Eu acho que eu que nunca tive certeza de muitas coisas, talvez por isso eu escreva romances, que é o reino da incerteza, às vezes, da ambiguidade. Às vezes às vezes não, quase sempre eu escuto as pessoas. E nos dois casos, tanto no Dois Irmãos quanto no Alfredo Dourado, foram opiniões muito decisivas e que me ajudaram bastante. E a eles eu agradeço. Eles e elas, porque são leitoras também. Muito bom. Você é de Manaus, mas ganhou o mundo, né? Não só do ponto de vista geográfico, já que você estudou fora, viveu em várias cidades, mas também porque os seus livros foram publicados em 14 países, traduzidos em 12 línguas. Eu tenho muitos seguidores aqui que são autores iniciantes, assim como eu, e vários fora do eixo Rio-São Paulo. Eu, por acaso, sou do Rio, mas muita gente que me acompanha tá fora do eixo Rio-São Paulo. E você acha que o autor do norte do país, por exemplo, né, no seu caso, tem mais dificuldade de chegar às grandes editoras? Esse é um problema? Acho que sim. Eu acho que os autores e autoras de fora, vamos dizer, do São Paulo, Rio, eu acho que às vezes encontram dificuldades. Não sei, às vezes, por ser um autor de muito longe, né? O Brasil tem isso, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? É, O Euclides da Cunha, que era fluminense, né? Ele dizia: não se pode conhecer o Brasil na Rua do Ouvidor. Em 1900, a Rua do Ouvidor, aí no Rio de Janeiro, era, vamos dizer, a o rua do fervo. poder, né? Do poder econômico, era uma espécie de Faria Lima de São Paulo, Avenida Paulista, né? Bom, que não são exemplos de muita coisa, né? Mas de luxo são, né? De luxo, mas não de cultura, vamos dizer assim. E ele dizia isso. E Euclides foi um homem, um escritor, que viajou muito pelo Brasil, muito pelo interior de São Paulo, do Rio, né? Ele era de Cantagalo, por Minas, construiu pontes no Brasil, em várias regiões, e foi até a Amazônia. Ele foi até as cabeceiras do Rio Purus, em 1905. Então era um cara que conhecia profundamente o Brasil. Agora, quando você, às vezes, um escritor do Norte ou do Nordeste, ele não tem muitas referências. Para quem que ele vai mandar o seu manuscrito? Será que vão ler? Será que vão... é, será que eu teria alguma chance? Essa é uma pergunta. Agora, eu acho que quando o texto é de fato bom, de algum modo esse livro será publicado. Ele chega, né, de alguma Ele forma. chega, ele vai chegar, como já aconteceu com tantos escritores e escritoras, né? Eu acho que um dia ele chega, mas e esses escritores que estão longe, eles não têm relações, né? É, não tem enfim, essa proximidade com os editores que às vezes quem é daqui ou do Rio pode ter, né? Pode ter. Isso acontece, isso é normal. Eu não sei como. Agora, eu acho que os editores deveriam olhar mesmo
para o que está acontecendo fora daqui, do Rio e de São Paulo. Porque tem muita gente boa escrevendo. E é Fora bom dar uma daqui. diversificada, né? Mais do mesmo sempre. Pessoas com um olhar mais apurado de outras regiões do país, né? Que tem conhecimento empírico dos lugares que vivem e tal. Acho Sim, que é uma oportunidade de dar uma mudada até no que o mercado está publicando, né? sim, O Dois Irmãos ganhou adaptação para TV e o Órfãos do Eldorado foi adaptado para o cinema. Você ficou satisfeito com as adaptações? muito, muito. Eu acho que são dois filmes muito lindos bom, diferentes, né? Com estilos diferentes. O Órfão do Eldorado foi... Os dois são diretores aí do Rio, o Guilherme Coelho, do Órfãos, e o Luiz Fernando Carvalho. E eu acho que e a roteirista, né, do Dois Irmãos é Caí do Rio, né, uma querida amiga, uma irmã para mim. Eu falo que ela é minha irmã caçula, que eu não tive. E a Maria Camargo fez um lindo trabalho de roteiro. 8 anos ela demorou para escrever o roteiro. Quase o mesmo. Ela é do Quase a seu mesma time, coisa. né? É, ela é Eu demoro para obsessiva. escrever também. Meu último livro demorou 5 anos para ser escrito, mas aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que eu escrevi até livro. Enquanto escrevi um livro, escrevi outro. Enfim, É, mas ele levou 5 anos para ser. É um livro infantil, detalhe. 80 e poucas páginas, levou 5 anos para ser escrito e ilustrado. Mas era o momento que eu precisava, o tempo que eu precisava para escrever o livro. Não adiantava correr, porque senão não mas ia ter o resultado final. porque a pressa também não leva a nada, né? Na literatura, a pressa é uma grande inimiga, né? Você tem que ter paciência, tem que ter obstinação e ter o seu tempo mesmo para escrever. No caso dos Dois Irmãos, a Maria queria filmar em 2001, quando eu me encontrei com ela aí no Rio de Janeiro pela primeira vez. E ela disse: eu quero dirigir esse, eu quero fazer esse filme. O romance, ela ficou muito tocada pelo Dois Irmãos. E aí o tempo passou, o Luiz Fernando colocou nessa grade de romances para serem adaptados e a Maria, então, eu pedi para que a Maria fosse a roteirista, porque ela já conhecia o livro. Ela conhece o livro bem melhor do que eu. Não, é verdade. Ela leu, ela me disse que leu 26 vezes. Nossa, Aí eu até brinquei, então você vai odiar o meu romance. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não. Para escrever o roteiro, ela leu muitas vezes. E fez um roteiro extraordinário. E aí a direção também, o cenário, né, tudo é muito figurino. Né? E o Órfãos que é um filme de 1h40 ou 50, quer dizer, outra diferente. Mas o Guilherme ele foi para lá, andou por lá, tem cenas belíssimas, né? Os atores também são muito bons. Eu não posso esperar que o filme seja uma transposição direta do livro, porque é uma outra linguagem, né? Então eu espero que uma espécie de tradução livre do texto, da ficção. Né? E é isso que os bons diretores fazem. Né? Eles não é não é uma cópia do livro, né? É uma não, releitura da história para o cinema ou para a TV. ou para quadrinhos, né? Ou- Como os gêmeos fizeram com Dois Irmãos, o Ah, sim, verdade. Gabriel Ba e o Fábio Moon. Então, eles têm toda a liberdade. Eu não me meti no roteiro, nada. Eu já escrevi o livro, agora vocês façam o filme. Mas você deu sorte, né, de ter uma equipe tão competente, porque eu já entrevistei outros autores aqui com livros adaptados, o caso da Thalita Rebouças e do Pedro Bandeira, que detestaram a adaptação. Pedro falou, inclusive, que isso inviabiliza a adaptação da série dos caras para o cinema, por exemplo, porque ele ficou tão traumatizado que ele não quer nem pensar nisso. É Então, mesmo. acho que você foi feliz, né, na sua escolha na equipe que trabalhou os seus livros, né?
Olha, se vocês quiserem assistir o Órfãos do Eldorado, acho que está em alguma plataforma. Sempre está. E o Dois Irmãos está na Globoplay. Globoplay, né? Eu acho que os dois me emocionaram. Há momentos lindos, assim, lindos mesmo. E eu me descolei dos romances quando eu vi os filmes, tanto a minissérie quanto o filme. Eu não estava pensando no romance. Eu vi como um filme autoral, né? Mas sobretudo no Dois Irmãos, que tem um lado mais ou menos autobiográfico, tem coisas ali que eu escutava, enfim, a morte do Halim, por exemplo, do Dois Irmãos, é uma cena com Fagundes, né? Uhum. É uma cena que me tocou, me tocou. Eu só Eu vou pude ver fazer. uma vez, não deu para ver, Não deu para ver a segunda. não. Eu ia te perguntar se você falou que a roteirista leu 27 vezes o seu livro. Você leu o seu livro quando ele chega da gráfica? Não. Ah, não, nunca mais, nunca mais. O livro, E você é. depois de publicado, sabe por quê? Senão, se eu reler, eu vou querer mudar coisas, vou querer reescrever, e já não é mais possível. É. Já não é mais possível. Então, geralmente, quando ele sai da gráfica, para mim já, já é um, enfim, Já é fato consumado, né? Já era, é isso aí que tem. é como se fosse uma família que tivesse já em outro planeta, sabe? Além do outro lado do espelho. Entendi. E você é muito crítico com os seus textos mais antigos? Quando você pega uma coisa, acha aí nas suas coisas um manuscrito antigo e por um acaso lê, né? Que eu já vi que você não é muito fã de ler as coisas que escreveu depois, mas quando por acaso você lê alguma coisa mais antiga, você pensa, nossa, que droga, onde é que eu estava com a cabeça quando escrevi isso? Ou você gosta? É por isso que eu não releio nada. Eu não, eu não releio nada, nem minhas crônicas que foram publicadas, né? Porque a releitura vamos dizer, você já é outro, né? Meses ou anos depois, imagina, se eu reler o Relato em Certo Oriente, eu tinha quando eu acabei, eu tinha 35 anos, né? Hoje eu tenho 67. Imagina, se eu não quero nem pensar. Mas é que eu reli tantas vezes o manuscrito que eu sei exatamente, vamos dizer, eu sei o que eu fiz, eu publiquei porque eu gostei do texto. Naquela época não quer dizer que vai gostar agora, né? Então, mas aí tudo o resto é o leitor que decide, né? Aí alguém falou de um conto da TAG, lá do Rio Grande do Sul, do Clube do Livro. Eu Aham. escrevi esse conto. Sim, esse conto eu escrevi pensando nos dois romances da trilogia, né, que é o meu conto mais recente e que só foi publicado lá. E é um conto, enfim, que tem muito a ver com A Noite da Espera e com Pontos de Fuga, né, mas que surgiu assim num transe, né? O santo baixou, eu fiquei 15 dias trancado escrevendo esse conto de 2 páginas ou 3, eu não me lembro mais, né? Só escrevendo, reescrevendo, escrevendo, É, reescrevendo, o escrevendo, tempo todo, reescrevendo. loucamente, como se fosse, vamos dizer, o grande acontecimento da minha pobre vida. E foi mesmo, aqueles 15 dias foram os dias do continho da TAG. É, Eu tenho um monte de outras perguntas que eu não vou conseguir fazer, porque eu quero fazer as perguntas do pessoal que está aqui, acho justo, eles ficaram aqui com a gente, acompanharam, né? claro. Então, a última coisa que eu quero te perguntar, antes de começar os últimos 10 minutos perguntando o que o pessoal falou aqui, é se você está trabalhando em alguma coisa nova, Eu se estou você tem escrevendo, pretensão. eu estou escrevendo o último volume dessa trilogia. Estou escrevendo, não, estou revisando. E eu ia publicar esse ano, mas esse é um ano tão difícil para tudo e para todos que até foi bom porque aí eu reviso com mais calma, eu faço
como eu devo fazer, sem pressa, sem muita angústia, só com um pouco de angústia, né? Porque minha angústia está em outro lugar nesse momento, né? Está no país, na situação toda, na loucura toda desse país. Mas eu estou fazendo isso, eu estou reescrevendo o terceiro e último volume e reescrevendo Ano que também. vem, provavelmente, a gente tem livro novo, então. Um livrinho, vai ser um volume curto. Beleza. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Tem um monte de gente perguntando. Vamos ver se o Instagram me ajuda para não ficar sumindo as perguntas do povo. Calma aí. O Tanto Tupiaçu tá falando um beijo, Milton. Saudade de comer filhote contigo em Belém. Quem falou isso? O Tanto Tupiaçu, Fernando Gurjão. Ah, tá. Tá. Puxa, que saudade de Belém. Que saudade do filhote, do arroz com jambu e tucupi. Nossa, nem não quero nem pensar, porque já estou com fome, só de falar na culinária paraense, meus queridos amigos de Belém e do Ó, a Pará. Marilene Cambeiro está perguntando se você tem alguma disciplina, horário para escrever. Olha, agora a pandemia acabou com tudo, né? Porque eu estou cuidando da casa, ajudando a cuidar da casa, não tem, a disciplina acabou. Mas sim, eu acordo muito cedo, me levanto muito cedo, que é um vício, um hábito amazônico, né? E lá na Amazônia as pessoas acordam cedo. E às 6h30 eu já estou aceso, né? Depois que eu levava meus filhos para a escola, e agora não. Mas eu trabalhava sempre de manhã, né? Mas às vezes quando você não. Eu só escrevo quando dá vontade mesmo. Às vezes você não tem vontade de escrever, aí eu leio. Eu leio ou escrevo, sei lá, cartas de amor imaginárias, fico aí pensando em outras coisas, lendo sobre tudo. Mas todo dia eu escrevo, todo dia. Senão, Mesmo que um pouco, né? Mas não tem assim eu preciso escrever tantas laudas hoje. Não tem isso. não tem isso. Não tem. O Celo Junipe foi um autor que já passou por aqui também, já foi entrevistado, tá? Quem quiser ir lá ver, tá no IGTV. Perguntou se já aconteceu de você criar um personagem antagonista e esse ganhar um certo destaque conforme a narrativa, a ponto de acabar se igualando ao protagonista. Já houve vários romances no Cinzas do Norte, no Dois Irmãos, personagens que eram secundários cresceram e se tornaram, vamos dizer, quase centrais. Por isso que eu falei que o romance se faz no momento da escrita, né? Você planeja muito, tenta armar coisas, mas é no momento mesmo da escrita que há uma transformação, né, em que o imaginário ele, vamos dizer, concretiza as coisas, as situações, tal. Isso aconteceu nesses romances, com certeza. E no Órfão do Dourado também, né? A Suzana 7687 está perguntando com qual idade você saiu de Manaus. Eu saí com 15 anos de idade. Fui morar em Brasília, sozinho, com 2 amigos de Manaus. E um pouco da minha experiência dessa época está na Noite da Espera, que é o primeiro volume da trilogia. Uma experiência do medo, né? Da solidão e do medo, porque você está sozinho numa cidade estranha, que é Brasília. Era estranha para mim, para todo mundo. E naquele ambiente político, né, com repressão, foi bem complicado. Eu acho que essa experiência foi importante para escrever esses 2 primeiros volumes da trilogia. Lembro o Martim, é isso mesmo. Esse aqui não é pergunta, não, mas acho importante falar. O Marcos Douglas Pereira disse: Grande Milton Ratum, escrevi minha tese de doutorado comparando 2 obras dele e a cada entrevista aprendo mais sobre a maravilha que é o poder da literatura. Muito obrigado. Nossa, escrever um doutorado não é fácil, cara. Muito obrigado. Isso é o maior elogio que você possa fazer a um escritor, é passar Menos um demais. tempo da sua vida dedicado à obra dele. Eu sei que não mereço, Ah, mas para.
Não, eu não faço. Merece sim. Tem um monte de gente aqui provando que você merece. Só tem elogios maravilhosos ao seu trabalho. A Sâmia está perguntando o que que você faz quando não está escrevendo. Quando eu não estou escrevendo, agora, por exemplo, eu cozinho, eu lavo a louça, na pandemia, né? Eu ajudo aqui a meus filhos, a minha mulher, enfim. Eu ouço muita música também, eu gosto de música. O que que você Ah, gosta de escutar? eu gosto muito de música popular brasileira, né? Eu gosto de muitas coisas, né? Gosto de música oriental, gosto de música, gosto de música clássica. Eu sou muito eclético em relação à música. Não, enfim, não tem assim uma coisa muito fixa, né? E eu leio mais do que eu escrevo, essa é a verdade. Eu Ó, leio tem um muito. outro relato aqui, ó, Livre Ilusão PI, eu acho que é isso. Eu escrevi a dissertação de mestrado com A Noite da Espera e sigo para o doutorado com a trilogia. Olha que bacana. Quem é? Livre Ilusão PI, eu acho que é Livre Ilusa PI. Esses nomes são difíceis, né? Né? Mas eu acho que é isso, Livre Ilusão PI. Se eu estiver lendo errado, me corrija, por favor, aqui nos comentários. Obrigado, porque A Noite da Espera. Esse já é um romance que eu gostaria de ter escrito, vamos dizer, que eu sempre, como eu falei, desde 1980 que eu penso como construir essa história. E isso, enfim, porque é um acerto, no fundo, é um pouco da minha geração, né, da busca de um sentido para a vida, né? Que é o romance de formação, né? São os caminhos e os descaminhos do herói e da heroína. E no Ponto de Fugas tem muita coisa da minha vida numa república aqui. É, é um romance que me deixou muito, enfim, foi difícil escrever esses dois livros. Foi bem difícil. Milton, a gente tem 3 minutinhos para acabar. Eu quero te agradecer muito mesmo. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte ter atendido esse convite. Eu que Queria agradeço. agradecer também quem ficou com a gente aqui esse tempo, 1 hora de bate-papo, o pessoal super participativo. Queria ter tido tempo para perguntar tudo que vocês deixaram aqui. Infelizmente não dá, porque o Instagram joga a gente pro alto com 1 hora, vocês sabem disso. E eu preciso me despedir. Então é isso, Obrigado. muito obrigada mesmo, de coração, foi um prazer enorme. Eu não tenho Obrigado. nem coragem de dizer o meu bordão de todos os dias, porque eu tenho certeza que tá todo mundo aqui por causa do Milton, ninguém veio por causa de mim hoje, eu tenho certeza absoluta. Então, se você ainda não seguia o Milton aqui, vai lá, segue o Milton, ele também é bastante ativo lá no Twitter. E se você veio por causa do Milton, fica que eu sou legal. Tem live de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Muita gente bacana já passou por aqui. Esse é um projeto que não privilegia só autor renomado. Tem espaço aberto para novos autores divulgarem seus trabalhos, encontrarem seus leitores. Então, se você é um novo autor, me manda um direct, que a gente marca uma data aqui para conversar e falar um pouco sobre o seu trabalho. As entrevistas anteriores estão disponíveis no meu canal do YouTube, o link está na bio, já teve muita gente legal, vale a pena ir lá olhar. E também no IGTV, as mais recentes estão lá. Amanhã eu recebo a autora Michele Passos, e antes que eu me esqueça, tem 30 segundos para acabar, amanhã eu vou ser entrevistada pela autora Paula Perim, que está aqui com a gente às 16 horas. Eu estou tremendo inteira, porque eu já entrevistei mais de 60 pessoas, mas ser entrevistada não é a minha zona de conforto. Eu quero vocês lá me dando a mão, me dando essa força amanhã às 16 horas. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Beijo para Obrigado. todo mundo. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Maria. Valeu. Tchau. Obrigado. Obrigadão.